Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, você vai conhecer a história de um mestre que não apenas dominava a arte da luta, ele moldou o futuro das artes marciais no Ocidente. Um homem que treinou Bruce Lee, ensinou Muhammad Ali e levou o Taekwondo da Coreia para os salões do Congresso dos Estados Unidos. Prepare-se para mergulhar na trajetória de Jun Ryu, o pai do Taekwondo americano, o visionário que transformou chutes em filosofia e golpes em legado. Aperte o cinto, porque essa história vai muito além do tatame. Um começo em silêncio. Nascido em 1932, na pequena cidade de Asan, na Coreia, Jun Ryu cresceu em meio à dura realidade da ocupação japonesa. Naquela época, praticar artes marciais coreanas era proibido. Mas isso não impediu o jovem Jun de descobrir sua paixão pelo combate. Aos 13 anos, ele começou a treinar karatê Shotokan em segredo, escondido da vista das autoridades coloniais. Com o tempo, essa paixão cresceu e o levou até o lendário Chandukan, uma das primeiras e mais influentes escolas de artes marciais da Coreia, onde treinou sob a orientação do mestre Nantae Ryu, um dos braços direitos do general Chae-hong Ryu, criador do Taekwondo. A travessia que mudou tudo. Em 1956, Jun Ryu recebeu uma oportunidade rara, ir para os Estados Unidos como estudante. Chegou ao Texas com um inglês limitado e uma mala carregada de sonhos. Ele queria estudar engenharia. Mas, ao pisar em solo americano, descobriu que havia algo ainda maior que poderia compartilhar com o mundo, a arte marcial da sua terra natal. O que começou como pequenas aulas informais entre colegas rapidamente se transformou em algo muito maior. Em 1962, Jun Ryu abriu sua primeira academia oficial em Washington, D.C. Ali, não apenas ensinava técnicas, ele educava, transformava, inspirava. O mestre que ensinou Bruce Lee. Com sua postura firme, sorriso cativante e filosofia clara, Ryu logo atraiu a atenção de muitos. Inclusive de um jovem ator e lutador chamado Bruce Lee. Juntos, eles compartilharam conhecimentos e filosofias, treinando intensamente. Foi com Ryu que Bruce aperfeiçoou o lendário Akio Punch, um soco tão rápido que mal podia ser visto, mas cujo impacto era devastador. E não foi só Bruce Lee. Jun Ryu também ensinou Muhammad Ali. Sim, o maior boxeador de todos os tempos. Ryu mostrou a Ali como usar ângulos de ataque e movimentos inspirados no Taekwondo, levando seu jogo de pernas e socos para outro nível. A revolução do Taekwondo. Mas o que fez de Jun Ryu um verdadeiro revolucionário não foram apenas os alunos famosos. Foi sua visão. Ele acreditava que o Taekwondo precisava se adaptar ao novo mundo. Foi ele quem criou os primeiros equipamentos de proteção para sparring, conhecidos como safety gear. Em uma época em que os combates eram brutais e as lesões frequentes, essa inovação permitiu que crianças e adultos treinassem com segurança, abrindo caminho para a popularização do Taekwondo como esporte competitivo. Além disso, Ryu foi o primeiro a introduzir o conceito de martial ballet, formas marcialmente coreografadas com trilhas sonoras clássicas, como Beethoven. Isso tornou as apresentações de Taekwondo verdadeiros espetáculos, misturando arte, precisão e emoção. O estilo Jun Ryu. Com o tempo, ele desenvolveu sua própria abordagem, o Jun Ryu Taekwondo, um estilo que combinava os fundamentos tradicionais coreanos com ênfase em autodefesa, desenvolvimento do caráter e formação de líderes. Seu lema era simples, mas poderoso: verdade mais fé mais persistência igual sucesso. E isso não era apenas uma filosofia de tatame. Era um caminho de vida. O Jun Ryu Taekwondo não é apenas uma variação coreana da luta, ele é uma filosofia de movimento, criada para moldar não só o corpo, mas também a mente e o espírito. E tudo começa com um princípio: velocidade não é tudo. Precisão na velocidade é tudo. Essa frase define o coração das técnicas que você vai conhecer agora. Chutes, esticados como flechas, rápidos como tiros. Jun Ryu entendia que o chute era a assinatura do Taekwondo, mas com ele, esses chutes se tornaram armas táticas de precisão. Ele refinou os movimentos tradicionais e deu a eles finalidade e velocidade explosiva. Chute frontal com retração, executado como um chicote. Ele entra, atinge e desaparece antes que o oponente entenda o que aconteceu.
Chute lateral com apoio total no quadril, Ryu transformou em uma ferramenta de afastamento e ataque, usado para controlar o espaço como um verdadeiro mestre. Chute giratório, com equilíbrio absoluto e explosão no ponto de contato, virou uma assinatura do seu estilo. Soco da precisão invisível, o Akio Punch. Imagine um soco tão rápido que sua mente vê o início, mas não enxerga o final. Esse é o famoso Akio Punch, um dos segredos mais impressionantes do arsenal de Junho Ri. Treinado por anos com base em biomecânica e repetição de movimento, Ri criou um soco que parecia violar as leis da física. E o mais incrível, ele ensinou essa técnica para Bruce Lee, que a levou para o cinema e para a lenda. O soco do estilo Ri é direto, seco, preciso, com um giro sutil do quadril e explosão de torque no punho. Tudo isso em frações de segundo. Defesa. Bloquear não é parar, é redirecionar. Diferente dos bloqueios rígidos do karatê japonês, o sistema de defesa no Junho Ri Taekwondo usa movimentos curvos, fluidos e angulados. Bloqueios circulares redirecionam o golpe do adversário com um mínimo esforço. Desvios com o antebraço e o cotovelo criam aberturas instantâneas para contra-ataques. A base de tudo é a economia de movimento, menos resistência, mais inteligência. Junho Ri costumava dizer: a melhor defesa não é apenas evitar o golpe. É criar a brecha perfeita para contra-atacar. Técnicas com ritmo, o Marshall Ballet. Imagine aplicar uma sequência de golpes com tanta fluidez e precisão que parece uma coreografia. Ri foi pioneiro em usar música clássica como trilha para formas. Não por estética, mas porque a música treina tempo, ritmo, cadência e respiração, todos elementos cruciais em uma luta real. Formas como a famosa Exodus ou Cavalgada das Valquírias moldaram lutadores para atacar e recuar com a harmonia de um maestro e a agressividade de um guerreiro. Explosividade e treinamento mental. O método Junho Ri vai além do físico. Ele criou uma pedagogia baseada na autoestima, disciplina e autocontrole. Cada técnica carrega um valor emocional e moral. Você não aprende só a chutar ou socar, você aprende a resistir, a persistir, a liderar. A fórmula era clara: verdade mais fé mais persistência igual sucesso. O estilo que forma campeões e líderes. As técnicas de Junho Ri Taekwondo têm um objetivo maior do que vencer combates. Elas moldam pessoas fortes, conscientes e confiantes. Por isso, seu estilo influenciou o boxe, o cinema, o esporte olímpico e até o Congresso americano. Um legado inigualável. Junho Ri não parou por aí. Ele treinou mais de 300 membros do Congresso americano, fundou o Congressional Taekwondo Club, foi conselheiro de presidentes dos Estados Unidos e até fez aparições em programas de TV, levando as artes marciais para os lares de milhões. Ao longo de sua vida, recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos, sendo eternizado no Taekwondo Hall da Fama e lembrado como o verdadeiro arquiteto da expansão global da arte coreana. Ri faleceu em 2018, aos 86 anos. Mas seu legado continua vivo em cada golpe, cada aula, cada faixa preta que um dia sonhou alto porque encontrou, no Taekwondo, mais do que uma luta, encontrou um caminho. Junho Ri foi mais do que um lutador. Ele foi um arquiteto de ideias, um construtor de caráter e um verdadeiro embaixador das artes marciais no mundo moderno. Suas técnicas continuam vivas em academias, competições e corações de todos que vestem um uniforme branco com orgulho. A história de Junho Ri nos mostra que um verdadeiro mestre não se mede apenas pela força dos seus golpes, mas pela grandeza do seu legado. Ele não apenas ensinou Taekwondo, ele ensinou valores, moldou gerações e transformou vidas. Se você curtiu esse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com outros guerreiros da mente e do corpo. Aqui é o mundo marcial, onde cada golpe conta uma história.